Eu quero agradecer aqui a equipe da live, né, hoje, o irmão presbítero Eliabe e o irmão Alexandre nos ajudando aqui. Quero agradecer em nome de Jesus. E hoje estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Especialmente, nós estamos fazendo aqui uma série de doutrinas fundamentais. E hoje nos propomos a fazer uma meditação sobre o arrependimento. E eu vou usar como base Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus capítulo 9, versículo 13. Que diz assim: porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o próprio Jesus fala do arrependimento aqui, que ele não veio chamar os justos. Na verdade não tem nenhum justo, né? Todos pecaram, mas os que se acham justos, mas ele veio chamar os pecadores, ou seja, os que se acham pecadores, para ou ao arrependimento. Então, para começar, nós vamos observar o significado da palavra. Essa palavra na Bíblia vem do grego, né? Da Bíblia grega, da Septuaginta, metanoel, né? Se arrepender, metanoel é a pessoa arrepender-se, ele mesmo se arrepender. Inclui aí a ideia de reflexão, de refletir o que está fazendo, né? Contemplação, mudança de mente e de pensamento. Então, inclui nessa reflexão a mudança, né? Juntamente, a palavra metanoel, ela significa observar, ver, refletir, né? E mudar, né? E querer mudar e ser, né? Levado à mudança. Então, ela não deve se restringir, né? A palavra metanoel, a palavra arrepender-se, não deve se restringir somente à tristeza pelo pecado, né? Somente a ficar triste por causa do pecado, no sentido de contrição, que eu estou dizendo. Contrição é uma pessoa contrita, é aquela pessoa arrependida, que tem um sentimento de remorso, um sentimento de culpa, né? Pelos pecados cometidos ou por ofensa contra Deus. Isso é o significado da palavra contrição. Então, não é só ficar contrito, não é só ter o sentimento de remorso, não é só ter o sentimento de culpa, né? Implica aí numa mudança de ponto de vista, de pensamento, de propósito, mudança de direção, né? É uma consequência, uma mudança de predisposição. Nós chamamos uma palavra moderna aí, né? Predisposto a mudar. Então é o arrependimento no sentido de conversão. Nós estamos falando aqui, não é a pessoa se arrepender de uma coisa simples que ele fez, disso ou daquilo, que também é muito bom, mas nós estamos falando de uma mudança profunda. Nós estamos falando de algo bem grande, de conversão. Conversão, uma palavra converter, ela quer dizer mudar de direção. Eu ia para a direita, agora vou para a esquerda. Eu ia para lá, agora vou para cá. Então, converter é mudar a direção da coisa, é mudar o caminho, mudar aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava agindo. O arrependimento, esse arrependimento que nós estamos falando aqui, ele causa uma mudança na mente da pessoa, no interior da pessoa. Ele opera uma mudança na vida da pessoa, né? A conversão é uma mudança de vida, é uma mudança profunda, né? Volto aqui, Jesus lá em Mateus capítulo 9, verso 13, logo no início do evangelho, Jesus pregando ali, ele falando: olha, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não há salvação sem arrependimento. Antes de ser salvo, antes da salvação, a pessoa precisa se arrepender, precisa arrepender-se aqui no sentido de observar, refletir, contemplar e mudar, né? E querer fazer essa mudança. A tristeza somente a tristeza sozinha, ela não opera mudança, ela não é arrependimento, né? O arrependimento que eu estou falando é a pessoa se arrepender e mudar.
Então só a tristeza, né, ele já está arrependido dos seus pecados, mas não é esse arrependimento que eu estou falando de uma coisa maior. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, para vocês que estão me acompanhando aí, com a Bíblia na mão, né? Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então nós temos aqui duas tristezas, dois tipos de tristeza. Então quando a pessoa está contristado, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está, né, naquele momento de tristeza, tem sendo uma tristeza segundo Deus, ou outra. O arrependimento opera na tristeza segundo Deus e não na tristeza segundo o mundo, visto que a Bíblia nos ensina que a tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. É daí que vem as tragédias, é daí que vem coisas terríveis, porque ela não conserta, ela não traz conserto, ela não traz modificação na pessoa, ela só opera a morte. Mas o arrependimento que nós estamos falando aqui, a tristeza segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação. Porque o arrependimento para a salvação, ele contempla, ele anuncia um arrependimento com mudança. Mudança de vida, mudança de caminho, mudança profunda, né? E veja que isso começa na pessoa, mas é operado por Deus, né? É Deus que faz, que nos possibilita agir de acordo que nós venhamos a receber a salvação. A salvação é dom de Deus nesse sentido, né? Ela começa com o nosso arrependimento, aí entra aquela tristeza, aquela vontade de mudar, aquela vontade de, né, aquela tristeza pelos pecados cometidos, aquela tristeza segundo Deus, aquela tristeza profunda mesmo, né? E esse arrependimento, ela produz arrependimento, né? E esse arrependimento aí é que vai levar a pessoa à salvação. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que não há salvação sem arrependimento? Explico melhor. Na verdade, não há salvação para aquelas pessoas que não se reconhecerem pecadores. E a Bíblia, em 2 pontos, né? Vou citar 2 pontos, não muitos, mas eu vou citar 2 pontos aqui. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, fala que os nossos pecados nos separam de Deus, que as nossas iniquidades criam um bloqueio, uma barreira entre nós e Deus, né? E está falando dos nossos pecados. Depois lá no livro de Romanos fala que todos pecaram. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Se todo mundo pecou, para haver salvação tem que haver arrependimento desses pecadores. E como é que a pessoa vai se arrepender se ele não se achar um pecador? É aí que entra, né, a palavra da verdade, é aí que entra Deus no coração, tá? E operando a palavra de Deus, permite que a pessoa se arrependa dos pecados e aceite a Jesus no seu coração. Vou explicar melhor, né? Deixar de lado alguns pecados, algumas coisas, não é arrependimento. A pessoa escolhe aqueles pecados mais fáceis, porque tem coisa que é mais fácil. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Para um é mais fácil largar aquele, para outro é mais fácil largar aquele, né? Ele pensa, poxa, eu vou deixar esse aqui, vou deixar aquele ali, né? É mais grosseiro, mais, né, mais fácil. Isso não é arrependimento. Penitência não é arrependimento, né? Penitência é um jejum, por exemplo. A pessoa jejuma para pagar os pecados. Isso não é arrependimento. Flagelação, né? Autoflagelação, a pessoa se martirizar ou forçar a barra, né? Alguns vai de uma cidade para outra a pé para flagelar, né? Tem pessoas que fazem isso. E o crente às vezes é flagelar para penitenciar, para ver se alcança o favor de Deus. Isso não é arrependimento. Arrependimento é aquela contrição que a pessoa sente por ter transgredido o mandamento de Deus, por ter feito pecado, por ter operado pecado na vida dele.
ele só vai saber disso, né? Ele só vai entender disso se ele souber que pecou. Porque, a priori, o homem não se aceita um pecador. O homem não se reconhece um pecador. O homem não assume ser um pecador. Ou, pelo menos, não assume a gravidade. Eu fui pregar o evangelho para um empresário, um amigo, conhecido aí na cidade. E comecei a falar do pecado para ele, porque eu queria que operasse o arrependimento na vida dele, então eu tinha que falar de pecado. Ele me cortou no meio, né? E falou: olha, eu não sou um pecador assim, igual você está pensando, não. Pecador começou a dar nome para aquelas pessoas famosas, né? Para aqueles grandes líderes mundiais. É fulano, é ciclano que é pecador. Meus pecadinhos aqui, as coisinhas que eu faço aqui é coisinha pequena. Então, para ele, aquele pecado que ele cometia não era pecado de morte, não era pecado de transgredir o mandamento de Deus, não era suficiente para acionar o gatilho de Deus por conta da transgressão dele. Ele crê que tem muita transgressão, que tem muita maldade, que tem muita coisa no mundo, mas que aquela transgressão dele era coisinha à toa. Ele me disse isso. Veja onde é que está o problema, né? Acontece que o arrependimento operado em nós é um arrependimento primeiramente com Deus. Se é primeiramente com Deus, então é uma conversão a Deus que vai acontecer, né? E a fé no Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Então, se eu tenho que me converter a Deus, eu tenho que reconhecer, deve-se ser reconhecido o direito de Deus sobre a minha pessoa. Na minha conversão, né, se a minha conversão é primeiro para Deus, eu tenho que reconhecer que Deus é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele tem direito sobre a minha pessoa. Essa é a primeira parte do arrependimento, né? É a base do arrependimento, né? Deus criou o homem, né? E como seu Criador, Ele tem direito de exigir de suas criaturas, né? Que as suas criaturas vivam para a sua glória, né? Em justiça, do jeito que bem lhe aprouver. E Ele deixou isso para nós bem claro. Então, na verdade, a conversão é uma conversão para Deus e é um reconhecimento da soberania de Deus sobre a pessoa, sobre o ser humano. Enquanto não se chega a esse ponto, enquanto não chegamos a esse ponto, a nossa conversa ainda não chegou no ponto que precisava. Enquanto nós não discutirmos o pecado adequadamente, enquanto nós não chegarmos mais adequadamente nos pecadores e mostrar para ele a gravidade do pecado, o que é o pecado, para que isso haja, para que isso produza tristeza e aquela tristeza produza o arrependimento, nós não teremos feito cumprido com a nossa missão aqui. Meu irmão, minha irmã, nós temos que rever isso. Às vezes nós queremos poupar a espada, nós queremos poupar palavras, nós queremos poupar angústia para a pessoa. Fala, não, eu vou pregar para ele, mas eu vou pregar o amor, né? Tem igreja aí que é obrigada a pregar só o amor de Jesus. Você fala do amor, não fala de pecado não, pelo amor de Deus, não fala de pecado não, para não chocar ele. Deixa que ele vai entender isso lá na frente. Meus irmãos, a salvação começa com o arrependimento. Não dá para poupar a espada, não dá para poupar a palavra, não dá para poupar, né, isso aí, porque senão não vai produzir o arrependimento. Não produzindo arrependimento, não produz conversão. Não produzindo conversão, não vai ter crente. Não vai ter pessoas reconhecendo que Deus tem o direito sobre a vida dele se ele não se arrepender. E ele só vai se arrepender se ele tiver uma noção mais clara do pecado. As pessoas minimizam o pecado, a maioria das pessoas, né? E no mundo as pessoas falam, não, esse pecadinho, essas coisinhas à toa aí, não tem nada a ver não. E aí a pessoa fica com aquilo. O pecado precisa ser renunciado, a pessoa passa a ter uma nova vida. O arrependido, ele é uma nova criatura. O arrependido, ele passa a viver em novidade de vida.
Em Mateus nós vemos aí, na parte de João Batista falando: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pensa nessa palavra, meus irmãos, é uma frase somente nesse versículo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se eu sou um arrependido, eu tenho que produzir frutos dignos desse arrependimento. O que é esse arrependimento? O que é que isso vai produzir na minha vida? O que é que vai acontecer na minha vida se eu me arrepender verdadeiramente? Ao invés, a pessoa arrependida, a pessoa que passa pela tristeza segundo Deus, a pessoa que passa por aquela provação ali, por aquele momento ali de profunda reflexão, ele ao invés de satisfazer as paixões devassadas, da alma, no arrependimento o indivíduo teve uma mudança de mente. Agora ele vive para Deus, agora ele é de Deus. Se tiver um jeito em que a pessoa possa ficar com um pé de um lado, outro pé do outro, parece-me muito conveniente. Se ele encontrar uma igreja que aceita ele com os seus pecados, sem ficar apontando o pecado, porque a igreja não é a igreja que muda a pessoa, não é a igreja que pega a pessoa e produz arrependimento dele. Isso opera dentro de cada pessoa. Então, se eu não falar de pecado, se eu não apertar com ele, se eu não for doutrinariamente, se eu fizer a pregação que agrada a ele, chegar aqui: olha, irmãos, eu vou fazer pregações agora que só agradem vocês. Olha, a sua bênção está chegando, a sua vitória chegou o seu dia é esse, toma posse daqui. Então eu posso trazer aqui uma palavra que vai te encher de esperança, que vai te encher de alegria, mas uma alegria carnal. Se eu chegar e falar: olha, o problema é o pecado, nós somos pecadores, todos pecaram, você é um pecador, eu sou um pecador, eu tenho que me converter, eu tenho que me arrepender desses pecados. Aí muda a situação, muda a pregação, muda a pessoa, muda a igreja. Então, na verdade, nós temos que ter uma mudança de mente. Para ter uma mudança de mente, é só através da palavra. Eu vou te provar isso, porque antes eu quero falar de um caso de pseudo-arrependimento, um arrependimento não muito adequado na Bíblia, Então Judas, o que traiu Jesus, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, 2 sacerdotes e aos anciãos. Que isso que aconteceu? Judas ali, pecador inveterado, andava junto com Jesus. Não foi Jesus que converteu Judas, não foi Jesus que, Jesus fez tudo que podia. Judas poderia ter olhado para ele mesmo: eu sou um pecador, pois ele continuou fazendo as coisas erradas, andando com Jesus, pegando o dinheiro da bolsa, fazendo o que não podia fazer. E por fim, já no finalzinho do ministério de Jesus, ele deve ter feito muitas outras coisinhas que não foi relatado, porque o pecador, ele é escravo do pecado. Enquanto ele não se arrepende, não muda de vida, ele não fica sem pecar, não. Ele não fica um dia sem fazer aquele tipo de pecado que ele está mais acostumado. E o Judas, o Iscariotes, tinha 2 Judas, o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, ali entre os apóstolos. Por isso que aqui fala: então Judas, o que o traíra, porque tem outro Judas, tá? Esse Judas aí, ele foi lá nos principais, e pediu para eles, falou: olha, eu vou mostrar para vocês quem é ele, vou entregar ele para vocês, e só me dá aí um por fora aí, um faz-me rir. Eles botam tanto nome nessas coisas, de propina, de dinheiro, essas coisas, misericórdia, coisa nojenta é isso. E Judas foi lá. Eu, sinceramente, irmãos, eu acho que ele fez isso porque ele era escravo do pecado. Mas lá dentro dele, eu acho que ele pensava assim: a hora que esse povo chegar, a hora que esses soldados chegar para prender Jesus, vai ser um desastre, porque Jesus vai chamar o exército do céu lá e vai... Eu acho que ele quis adiantar o processo.
usou o pecado dele, porque ele já era pecador mesmo, já era fraco mesmo para essas coisas. Achou que isso não ia ter nenhum problema, porque ele ia ganhar 30 moedas de prata e Jesus ainda ia se arrebentar com o reino ali, com os romanos, e acabar com tudo, né? Deve ter processado alguma coisa parecida assim na cabeça dele. Vocês não acham comigo? Que Judas tinha convicção que Jesus, ele sabia que Jesus era poderoso, ele viu o milagre, ele andou junto com Jesus, Jesus deixou ele andar, e ele viu uma chance espetacular de ganhar um dinheirinho por fora. Como ele já era um pecador inveterado, ele não ficava sem pecar mesmo, ele falou, isso aqui não vai custar nada, porque esse povo lá é corrupto mesmo, ele já pega esse dinheiro desonestamente, pegou o dinheiro e foi para entregar a Jesus. Aí quando a coisa desandou para o lado errado, no outro dia, quando Jesus já preso, já chicoteado, foi um dia de trevas o dia seguinte, porque ele foi preso à noite, passou a noite em julgamento, vai daqui, vai dali. No outro dia o Judas, que tinha traído Jesus, já estava em frangalhos. Ele imaginava que Jesus ia chamar o exército celestial e acabar com os romanos, e Jesus já estava era ruim ali, já tinha apanhado, já tinha sido condenado, já estava todo, né, ferido e maltratado. Entrou nele então um arrependimento. Eu falei para vocês que tinha dois tipos de arrependimento. Tem um arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o mundo. Esse arrependimento do Judas é o arrependimento segundo o mundo, que produz morte. Ele pensou, fiz coisa errada, fiz besteira, e aconteceu nele o arrependimento segundo o mundo, porque doeu para ele, pesou para ele as moedas que ele tinha pegado, o pecado que ele tinha cometido. Ele correu lá nos principais, não está certo? Tá não, meus irmãos. Peraí, vamos chegar no outro arrependimento aqui. Esse pseudo arrependimento aqui é o arrependimento segundo o mundo. Ele foi lá, jogou as moedas, assim mesmo a consciência dele não deixou, e esse arrependimento dele aqui é aquele arrependimento falsificado, e ele foi se enforcar, ele mesmo se matou, produziu morte. Qual é o arrependimento verdadeiro? Pequei, traí meu mestre, eu quero me converter, eu quero sarar disso aqui. Seria o arrependimento segundo Deus. Não é o problema das moedas, é o problema do pecado que tinha que ser resolvido. Não é as moedas ser devolvidas, é o pecado, guardadas as proporções. Compare aí, irmãos, como é que é a nossa conversão, como é que é o nosso arrependimento? Nosso arrependimento é aquele arrependimento segundo Deus, que produz mudança de vida, que produz uma nova criatura, que produz um ser especial, alguém especial para Deus. O Judas foi reprovado, porque não se arrependeu. Não se arrependeu dos seus pecados. Esse arrependimento aqui, ele se arrependeu de ter pegado as moedas para trair Jesus, mas ele não se arrependeu dos seus pecados. Parece que arrepender dos pecados é tão mais simples, né, do que ter que voltar lá, passar vergonha de devolver as moedas. Não imagina se cada um dos pecadores aí de nós tivesse que voltar lá e devolver as 30 moedas, misericórdia, é muito mais difícil do que nós agora olhar para Deus e falar, Senhor, eu pequei muito, eu não mereço, eu sou um pecador, o Senhor tem direito sobre mim, eu não mereço estar nem aqui nesse púlpito falando ao meu povo, de tão pecador que eu sou, mas tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. O meu pecado é grande, eu transgredi contra o Senhor tem direito de exigir que eu viva de acordo com a justiça do Senhor, porque eu sou uma criatura sua, eu sou criado pelo Senhor, e o meu pecado não tem precedentes. Sabe, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz a palavra de Deus, não é a segunda parte do versículo, não é todo não. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que coisa grande é isso. O Senhor Jesus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se arrependam. Ele não está dizendo que vai salvar todo mundo, Ele está dizendo que não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Aqueles que vierem a arrepender-se, esses vão para a glória de Deus.
O lugar de justiça, o lugar de juízo de Deus, não foi feito para o homem foi feito para a glória de Deus. Aquele lugar lá de justiça, de juízo, foi feito para Satanás e os seus seguidores. Portanto, meu irmão, minha irmã, se qualquer pessoa for para lá, é por conta e risco próprios, porque ele tem a oportunidade hoje de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Deus espera o nosso arrependimento. Ele espera o nosso reconhecimento. Ele espera que nós olhemos para nós mesmos e falemos: pequei, Senhor, eu tenho misericórdia de mim. Eu não sou digno, Senhor, eu sou pecador. Mas aí ocorre uma outra problemática. A pessoa só se reconhece pecador se ele conhecer a Deus. Se ele conhecer a lei, se ele conhecer como é que se processa as coisas de Deus, como é que eu sei que eu não posso parar ali na rua, né? Como é que eu sei se ali é proibido ou não é? Bom, ali tem uma indicação, tem uma placa que indica: olha, é proibido parar. Bom, eu sei que não pode parar aqui, né? E conhecendo as leis de trânsito, né? Eu tenho que conhecer as leis de trânsito para andar no meu carro. Então eu sei o que significa. Eu estou andando pela rua, qualquer lugar do mundo, e eu vejo uma faixa branca no meio da rua. Eu sou motorista, então eu tenho que saber para que serve aquela faixa branca no meio da rua. Aí eu entro na outra rua, a faixa é amarela. Ou isso tem um significado. A faixa amarela significa uma coisa, a branca significa outra. Quem não sabe disso, ele pode até andar na contramão sem ver. Por quê? Porque não conhece a lei. Se não conhecer a lei, a gente pode andar na contramão. Então eu tenho que conhecer a lei. Aí entra eu e você. Aí entra a igreja. Nós somos os detentores da palavra. É nós que temos que indicar para as pessoas a direção. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Dos crentes, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então só se a pessoa conhecer a verdade, que é a verdade que liberta. Então, o seu vizinho, pecador, hipoteticamente, seu vizinho pecador está lá perdido nos seus delitos, nas suas... Ele acha que não é um pecador porque os pecadinhos dele é pequenininho, né? Ele prejudica ele mesmo e tal, aquela coisa toda que você sabe. Como é que aquele seu vizinho, aquela pessoa ali, vai se reconhecer um pecador? Como é que ele vai reconhecer que Deus tem direito sobre ele? Como é que ele vai reconhecer que Deus é soberano, criador de todas as coisas, e que fez o céu e a terra, e que ele pecou, e pecou justamente contra Deus? O Deus genérico todo mundo conhece, mas o Deus da Bíblia só conhece aquele que tem contato com ele. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade está em mim, está em você, na palavra de Deus aqui, que nós podemos levar para essas pessoas. E ouvindo a palavra, e ouvindo a lei, e sendo confrontado com a palavra, aí aquilo vai produzir tristeza, segundo Deus, no coração do homem. Percebeu o tamanho que é? E o tamanho da nossa responsabilidade? Se a pessoa quiser, ele vem para Deus. Não. Somos nós que temos que fazer de tudo para levar as pessoas para Deus. Sabe por quê, meus irmãos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você que está me acompanhando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus com D minúsculo, se você olhar bem na sua Bíblia, aí você vai ver. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus desse mundo, né? Os inimigos de Deus, o Deus falso, o Deus genérico, tá? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, não julgue as pessoas que estão lá, o pecador, o bêbado, o alcoólatra, o drogado, a prostituta, o ladrão. Não julgue ele, porque ele não sabe o que faz, ele é cego para as coisas espirituais. Ele enxerga muito bem as coisas do mundo, ele sabe mais do que você em certas coisas, mas para o mundo espiritual ele é cego, ele foi cegado.
pelo Deus desse século. Isso só vai descortinar no dia que ele conhecer a verdade. Aí voltamos em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu percebo que isso está aumentando a nossa responsabilidade mais ainda. A nossa responsabilidade de servo de Deus, de arrependido, de homens que deveríamos estar pregando o arrependimento. Não se esqueça de pregar o arrependimento, irmãos. E para pregar o arrependimento você vai ter que passar pelo pecado. Aonde é que você vai achar isso na Bíblia? Você vai ver no ministério de João Batista: arrependei-vos. Um machado está posto na raiz das árvores. Ele é mais bravo que eu, né? João Batista pregando: arrependei-vos. Você vai ver Paulo pregando: arrependei-vos. Você vai ver Jesus pregando: arrependei-vos. Primeira palavra de Jesus na Bíblia: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. É o arrependimento que nos interessa para a salvação. Se é a salvação que nos interessa, então o arrependimento muito tem que nos interessar. Nós temos que estar interessados nesse assunto. Não é um assunto fácil de ouvir, gente. Arrepender não é coisa fácil. O seu vizinho lá, que eu usei hipoteticamente, não é fácil ele se arrepender. Você vai ter que fazer, vai ter que trabalhar com ele, ensinar para ele, pelejar com ele, sentar com ele. Isso é pregar o Evangelho. Isso é o amor de Deus na nossa vida. E é para isso que nós ficamos aqui. Tem um monte de gente na igreja que acha que a igreja ficou aqui para resolver o problema dela mesma. Que acha que nós estamos aqui para nos salvar. Olha, se eu me salvar está tudo bem. Não, foi isso não. Nós ficamos aqui para pregar o Evangelho. Porque senão ia salvando e ia recolhendo, né? Ficava mais fácil, não ficava? Salva um, recolhe ele. Salva outro, recolhe ele. Ficava mais fácil. Não, salve e deixa aqui. Porque não é para nos castigar que Deus salve e nos deixa aqui, não, irmãos. Ele salva e nos deixa aqui para nós ser o multiplicador, nós ser o exemplo dele, nós sermos os servos dele na terra, a luz do mundo, o sal da terra, aquele que deveria estar pregando o arrependimento. Mas Paulo disse assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo pregando a uma porção de pessoas ali, ele falou: olha, Deus não tem em conta o tempo de ignorância e anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha a pregação de Paulo. Paulo pregando arrependimento lá no meio do gentio, daqueles que não conhecem. Deus então deu a ele uma palavra e ele começou a dizer que o Deus, Criador de todas as coisas, não vai levar em conta os pecados passados, não vai levar em conta tudo que a pessoa fez, porque quando a pessoa conhece a Deus, quando a pessoa é confrontada com o pecado, quando a pessoa entra na fase do arrependimento, da tristeza, segundo Deus, ele fala: Deus não vai me aceitar. Se ele for uma pessoa boa, se ele for uma pessoa de salvação, a primeira coisa que vai lhe ocorrer: ele não vai me aceitar, eu sou pecador demais, meus pecados é muito duro para que eu possa conseguir ser salvo. E aí Paulo vem pregando: Deus não tem em conta os tempos da ignorância, quando nós não conhecíamos a Deus. E ele anuncia agora, Deus, né, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Que se arrepender, todos têm a possibilidade de serem salvos. Todos têm, né? O homem precisa, né, de um estímulo, ele precisa de um gatilho para mudar, para se arrepender. Ele precisa de algo para mudar. E no nosso caso aqui é a palavra de Deus. Nós vemos aí quando começa o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos aí era companheiro de Paulo, não era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Ele relata o seguinte: apareceu João batizando no deserto. João o Batista, né? Não é o sobrenome Batista, não, viu? É o que batizava, João o Batista. Então apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aí chegamos no batismo. Estou quase terminando, irmãos. Chegamos no batismo. Aí a pessoa vem para a igreja,
aceita Jesus, quer se batizar, porque ele ouviu dizer que o que for batizado será salvo, quem não for vai ser condenado. Não é bem assim não, mas a pessoa já vem com isso aí dentro dele. Ele fala, bom, então eu tenho que batizar para me ser salvo. Ele acha que o batismo é que salva. O batismo é só um símbolo do arrependimento. João apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então você se arrependeu? Me arrependi. Então vem aqui que você vai ser batizado para servir de exemplo para as outras pessoas. Mas o que salva não é o batismo, é o arrependimento que veio antes. E muita gente acha que tomar o banhozinho lá, um banhozinho frio numa tarde quente, entrar na piscina ali vai resolver o problema do pecado. Já vi muita gente fazer isso, né? E achar que, né, fica doido aí para batizar, doidinho para batizar, porque ele acha que batizou, pronto, resolveu o problema. O problema está resolvido antes. João Batista, ele pregava o arrependimento, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era a palavra dele. Arrependei-vos. E aí a pessoa se arrependia, você arrependeu? Arrependi. Arrependeu dos seus pecados? Você sabe o que eu já sei? Então vem cá que você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o batismo. Não é o batismo que salva, é o arrependimento. A nossa pregação tem que ser uma pregação de arrependimento. É necessário, então, meus irmãos, arrepender-se dos pecados diante de Deus, confiar, crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas almas. E se isso não acontecer, vai ser condenado pelos pecados. É preciso que isso aconteça, porque senão não tem salvação, só tem condenação. E a salvação é só para todo aquele que nele crê. Esse não perece, mas tem a vida eterna. Que Deus então possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar nossa mente, nosso coração, e nós possamos refletir no nosso arrependimento. Qual a forma de arrependimento que opera em nós, que operou e que opera em nós. E eu vos digo, meus irmãos, arrependei-vos, pois é chegada o reino de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Tem aviso? Vamos finalizar orando, todos, junto comigo, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, força, entendimento, para que nós possamos prosseguir. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, te pedimos que nos dê sabedoria do alto para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui e que possamos ajudar, Senhor, que outras pessoas possam chegar ao arrependimento e à fé no nome do Senhor Jesus. Isso te pedimos, te agradecemos, te louvamos agora. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique em paz. Em nome de Jesus.